Abacuque, capítulo 1. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 1, estarei lendo do verso 1 ao verso de número 5. Estou muito grato a Deus por ele estar com os irmãos. Seu tipo de coração, amigos. Glória a Deus. Diz-nos assim, a epígrafe do texto diz assim: a iniquidade de Judá, esse será castigado pelos caldeus, a intercessão do profeta. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio certo o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. Por isso, está em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Abacuque, podemos dizer assim, tudo que sabemos do profeta Abacuque está inserido no contexto imediato do livro, pois sabemos que Abacuque pertencia à nação judaica. Acredita-se, pelo capítulo 3, apresentar um louvor, um hino. Ele tenha sido um levita, um sacerdote, um levita, mas isso tudo é especulação dentro do que o livro próprio apresenta. São especulações que estão inseridas dentro do contexto imediato do livro. Mas nós entendemos que Abacuque, até o verso de número 5, até chegar ao verso de número 5, ele está orando e se queixando com Deus com a situação que ele presenciava. Isso eu tenho como um monólogo, pois só ele falava e Deus está em silêncio ouvindo aquilo que ele tinha para falar. Deus até então não abre a sua boca para falar nada, deixa Abacuque se queixar daquilo que ele está presenciando no meio do seu povo, e é isso que ele está fazendo. Ele está se queixando porque ele está insatisfeito com aquilo que ele está presenciando no meio da sua nação. O que ele está presenciando? Ele está presenciando a lei se afrouxar e a sentença está dizendo que nunca sai. Ele está dizendo que o forte, é isso que ele quer dizer, que oprime o fraco. Ele quer dizer que muita coisa que não era para acontecer está acontecendo. Por quê? Porque a lei de Deus está sendo desrespeitada. Então Abacuque, ele está perplexo e atônito com tudo aquilo. Está insatisfeito com tudo que está presenciando, pois está dizendo que a lei estava se afrouxando. Eu fiquei pensando sobre isso e eu penso que basicamente o cenário que Abacuque estava presenciando é o que tem se descortinado no nosso país, pois nós temos presenciado situações também adversas no nosso país, no âmbito político, social, econômico e por aí vai. Nós temos visto muitas coisas acontecendo que nós ficamos alarmados e preocupados, e muitos até pensam: Deus, será que o Senhor está vendo isso que está acontecendo? Pois bem, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. É porque Deus tem a hora certa de trabalhar e o momento certo de agir. Deus não é como o homem precipitado em suas ações, não. Primeiro Deus vai observando e vai vendo até onde vai o coração do homem, para que ele possa tomar uma decisão, e uma decisão coerente em cima da sua vontade, daquilo que ele busca com a sua própria consciência, que é o certo e que é o mais viável para nós. Pois bem, então Deus ficou observando tudo aquilo, e para Abacuque considera que Deus não estava ligando, que Deus não estava nem aí com aquilo que estava acontecendo, mas não é na verdade. Deus está observando para tomar uma atitude coerente, mais palpável dentro da situação que ele estava presenciando. Pois bem, nós vemos que Abacuque está totalmente preocupado, pois Deus não estava preocupado, porque Deus tem o controle de todas as coisas.
Eu sei de uma coisa: quando nós estamos preocupados com alguma coisa, Deus está na eternidade sentando e Ele olha para nós e diz assim: eu não estou preocupado, porque eu tenho controle sobre isso. Nós ficamos preocupados porque nós somos limitados, e muitas vezes as nossas limitações geram indagações na nossa mente, no nosso coração, e nós ficamos pensando: como que eu haverei de solucionar isso? Ou como Deus vai trazer o resultado, a solução para esta situação? Mas Deus tem o controle disso, e Deus não precisa se preocupar. É nós que ficamos preocupados, é nós que ficamos alarmados, é nós que ficamos indagando e perguntando: Deus, por que isso? O Senhor não vai fazer nada? E Deus está dizendo para nós através dessa palavra: eu já estou fazendo, você que me está vendo. Desde o momento que eu mostrei para você que eu tenho controle de tudo que está acontecendo na sua vida, você não precisa se preocupar. Porque muitas vezes nós ficamos alarmados, preocupados. Abacuque estava assim, mas Deus vai mostrar para ele: Abacuque, não se preocupe. Mas aí tem um monólogo aí, ele está falando com Deus. Deus está em silêncio, ele está afoito falando com Deus. E eu acredito que a voz de Abacuque não era a voz de alguém que estava clamando de uma forma equilibrada, não, porque muita coisa ruim estava acontecendo. Mas Deus agora vai quebrar o silêncio, e quando Deus quebra o silêncio, muita coisa muda, sai do lugar. Quando Deus quebra o silêncio, as coisas não continuam sendo da mesma forma. Quando Deus quebra o silêncio, as coisas começam a mudar, e sempre a tendência é surgir coisas novas, coisas que aparentemente não dava para acontecer, começa a acontecer, porque a especialidade de Deus é trabalhar no impossível. Eu fico observando que o nosso país está passando por um período assim. Deus está trabalhando e muitas pessoas ficam aí: porque isso, porque aquele, porque esse é pior, aquele é... Não, Deus está trabalhando. Aquilo que parece ruim é a mão de Deus agindo e mostrando para o povo brasileiro que enquanto tiver uma igreja aqui dentro, louvando e adorando o nome dele, ele estará de lá de cima arquitetando um projeto novo para essa nação. Deus está trabalhando. E alguns anos atrás eu ouvi alguém dizer que essa nação seria o celeiro, aleluia, para o mundo, que essa nação seria um celeiro de missionários, de pregadores para o mundo. E eu acredito nisso, e eu acredito fielmente que essa nação será um referencial hoje. Se não está sendo, haverá de ser um referencial da glória de Deus para a humanidade. Pois bem, aonde outrora, aleluia, havia muitas igrejas, que nem na Europa, que se fechou, muitas igrejas haverá de se abrir. Por quê? Porque Deus está preparando brasileiros cheios do Espírito Santo, cheios da sua palavra, de ousadia, para pregar, aleluia, a sua palavra, para, aleluia, atravessar os grandes oceanos e levar o seu bendito evangelho, porque tem muitas pessoas perecendo pelo mundo afora, e somos nós, essa nação que Deus quer usar. Então Deus não vai deixar essa nação perecer. Saiba de uma coisa, que Deus não vai deixar este povo perecer. Este povo que aceita africano, boliviano, paraguaio, todo mundo que vem aqui é bem aceito. Por quê? Porque tem amor no coração dessa nação. Essa nação, eu acho que é a única nação do mundo, aleluia, que é sempre disposta a receber, aleluia, abrir as portas para qualquer um e dizer assim: toma um café aqui, aceita, vamos conversar, o que está acontecendo com você? Eu estou aqui para te ajudar. O povo brasileiro é receptivo, é um povo de coração aberto, um povo bom, amoroso. Então Deus está pronto, aleluia, para derramar o seu Santo Espírito sobre essa nação, aleluia, encher o coração do povo, aleluia, brasileiro, para transmitir a sua santa palavra, aleluia. Abacuque está aqui, alarmado, e Deus vai mostrar para ele: olha, você clamou, agora eu vou te dar a resposta. Eu vou levantar aí os caldeus. Eles vão vir, e eu vou usar eles. Eles são minha ferramenta para ajudar. O povo judeu vai ver a minha ferramenta chegar até eles, e eu vou usar os caldeus. E neste mesmo capítulo, no verso 13, Abacuque vai indagar novamente essa situação, mas agora ele vai indagar Deus. Ele vai questionar Deus, vai dizer: mas os caldeus,
como sendo o Senhor tão puro pode permitir um povo que é mais, em outras palavras, mais pecador do que o meu, vir sobre nós e fazer tal coisa? É porque Deus trabalha por meios que muitas vezes é difícil do ser humano entender. Deus tem formas de trabalhar que muitas vezes fogem da nossa compreensão. Para Abacuque, os caldeus, era 10 vezes mais pecador do que Judá. Às vezes a gente ora ao Senhor e pede uma resposta, e de repente a resposta que vem não é aquilo que nós queríamos ouvir. Porque nem sempre Deus vai falar da forma que a gente quer ouvir. Às vezes a resposta de Deus vai ser de uma forma que vai trazer uma certa preocupação e apreensão no nosso coração. Mas não se preocupa não. Fique tranquilo. Porque se você orou e Deus deu a resposta não era aquilo que você queria ouvir, mas é a resposta que você precisa ouvir. Porque senão Deus não tinha dado. E se Ele deu essa resposta para você, guarde ela. Porque é ela que vai gerar resultado na sua vida. É ela que vai trazer um conforto para você. É ela que vai trazer mudança. Ainda que ela não seja da forma que você queria ouvir. E aquilo que Deus vai fazer, que Deus haveria de fazer, para ele, era difícil de aceitar. Porque Deus também trabalha na tormenta. Deus também trabalha na tormenta. Tem pessoas que dizem assim, não, Deus vai trazer a paz sobre isso aqui. Não, tem hora que Deus trabalha na tormenta. Certa vez Jesus disse para os discípulos, pode atravessa. Ele mandou que eles atravessassem, entrassem no barco, atravessassem para o outro lado da margem do mar da Galileia, onde eles estavam ali. E de repente, no meio do caminho, veio uma tempestade terrível. Mas não foi ele que mandou eles entrar no barco, atravessar para o outro lado? Por que veio a tempestade? Por que a tempestade surgiu? Por que ele fez aquilo? É porque ele queria dar lições para os seus discípulos que eles teriam que aprender antes que eles iniciassem o seu ministério apostólico. Porque antes de Deus começar alguma coisa conosco, Ele vai nos provar, vai nos burilar, vai nos treinar, nos capacitar para tal tarefa que Ele quer nos dar. Para Ele te colocar numa posição, Ele tem que te preparar antes. E às vezes o preparo de Deus não é muito bom. Às vezes Deus nos leva por caminhos que parecem ruins, mas é Deus trabalhando, é Deus mostrando que Ele está ali. E às vezes esse caminho que Deus prepara nos arranca lágrimas, tira lágrimas da nossa face, e nós estamos dizendo, Deus me largou sozinho dentro dessa situação. Eu estou dentro dessa situação e parece que Deus me largou aqui sozinho. Não, Deus não te largou sozinho dentro dessa situação. Deus está com você dentro dessa situação. Você só tem que esperar e aguardar e continuar caminhando e confiando que Ele está com você. A tempestade está grande, não desista de caminhar, vai em frente, porque Ele está com você no meio dessa tempestade. Deus tem formas de trabalhar que fogem da nossa compreensão. Abacuque está perplexo. Mas por quê? Porque Abacuque, eu penso que esse profeta, ele era desconectado da história do seu povo. Porque se você lê em 2 Crônicas, Deus utiliza a profetisa Uda, e ela vai dizer para os mensageiros do rei Josias, que depois que Josias deitasse e dormisse junto a seus pais, que Deus haveria de entrar com providência para cobrar de Judá, para mostrar para Judá que eles estão em falhas e que eles deveriam voltar para a presença do Senhor, porque eles tinham quebrado a aliança com Deus. E Deus disse assim, olha, diga para Josias que quando ele estiver vivo de pé, eu não cobrarei da nação, mas após ele dormir com seus pais, eu haverei de ensinar certas lições para Judá. E que período é esse que Abacuque está vivendo? É o período em que a longanimidade de Deus para Josias terminou. Josias tinha dormido junto a seus pais, e agora Deus vai mostrar que que Judá tinha uma conta que deveria ser paga diante de Deus.
Às vezes a gente pensa, Deus é tão bom, misericordioso, e a gente vai fazendo coisas que a gente nem percebe, que muitas vezes desagrada a Deus, e Deus vai nos ensinar que essa conta tem que ser paga. Eu sei que é bem verdade que Jesus pagou a conta na cruz do Calvário. Jesus pagou, e o escrito de dívida que tínhamos para com Deus já foi cravado na cruz do Calvário. Mas existem certas coisas que nós praticamos no dia a dia e nós pensamos, isso aqui não tem problema, e nós vamos levando a vida, e Deus vai dizendo, isso aí tem problema sim, eu não estou gostando do que você está fazendo, e lá na frente eu vou ser obrigado a te ensinar que isso aí não está certo. Então Deus haveria de ensinar para ajudar. Vocês são meu povo, e por isso vocês têm que ser diferentes. Judá tinha que ser um referencial para as outras nações à sua volta. Então Deus não haveria de permitir que Judá tivesse certos comportamentos que desagradassem a Deus e que mostrassem para as nações à sua volta que o pecado não tinha problema, porque Deus não cobrava o pecado. Mas Deus está mostrando, olha, eu corrijo sim todos aqueles que eu amo. Judá, eu te amo, e porque eu te amo, eu vou ter que te ensinar certas lições. Mesmo Deus nos amando, uma vez Deus falou para mim, você tem que pregar a minha palavra. Eu falei, Senhor, eu quero você pregando a minha palavra. Eu falei, Senhor, mas eu tenho família, eu preciso trabalhar, eu preciso... E de repente eu comecei a ficar doente, apareceu uma doença aqui, outra doença ali, outra doença lá. Chegou uma hora que minha esposa está aí, eu fiquei ruim. Eu não conseguia nem me mexer a coluna, dor de cabeça, um monte de coisa. Eu cheguei a desmaiar dentro de casa, caí, quando minha esposa acordou, estava lá caído. E Deus usou uma serva dele, uma profetisa, onde ela falou, se você não entrar pelo aquilo que eu quero, eu vou permitir enfermidades começarem a vir sobre você. E o pastor, que na época eu era auxiliar, eu era o segundo pastor da igreja, e aquele pastor disse para mim assim, que nada, olha a roupa humana. A mensagem tem que vir de cima do público para baixo. Eu falei, misericórdia. Falei, pastor, me perdoa, mas Deus utiliza aquele que ele quer, na hora que ele quer, porque a unção dele é dele, o poder é dele, ele trabalha como ele quer. E Deus começou a me apertar, até que eu entrasse naquilo que ele queria, até que eu me encaixasse naquilo que ele queria de mim. Porque é assim que Deus faz. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas da vida, e Deus tem um projeto grande da pessoa, e a pessoa está tão desapercebida. Judá estava tão preocupado em crescer economicamente, se tornar uma grande nação, fazer frente às demais nações à sua volta, porque eles estavam esquecendo da aliança que tinha que manter firme com Deus. E Deus não se esquece. Deus não tem memória curta. Nós temos, Deus não. Então Deus vai fazer Judá entender: vocês não podem se perder com as nações, porque vocês são escolhidos. Vocês têm que ser um referencial da minha glória. E aí eu entendo que aonde eu estiver, na padaria, no mercado, no meu serviço, onde eu estiver, na escola, na faculdade, a glória de Deus tem que estar em mim. Aonde eu estiver, Deus tem que aparecer em mim. As pessoas têm que ver Deus em mim, porque a Bíblia diz assim, que a glória de Deus tem que ser vista, porque o mundo tem que ver isso, para que eles possam glorificar o nosso Pai que está no céu. Eles têm que ver a glória de Deus em nós. Eles têm que perceber que nós somos diferentes, que nós temos algo em nós diferente. Aleluia. Judá tinha que entender isso. Por isso Deus ia passar eles, aleluia, por uma peneira. E a peneira ia durar um tempo de 70 anos. E esse tempo de 70 anos, Deus ia peneirar, até que ele passasse 70 anos depois, eles voltassem. Mas quando eles voltassem, iam voltar bem conscientes de quem eles teriam que ser diante de Deus. Sabe de uma coisa, nós somos a noiva, nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Nós somos munidos, revestidos de poder e autoridade.
para expulsar demônio, curar enfermos, aleluia, trazer libertação para as vidas que aí fora estão. E Deus conta conosco, nós somos, aleluia, representantes legais de Deus nessa terra, aleluia. E sabe de uma coisa, Deus não vai permitir que nada das nossas vestes seja manchada pelo pecado que Satanás quer embutir na nossa natureza, aleluia, porque Deus nos escolheu para um propósito muito maior, aleluia, do que aquele que Satanás está querendo embutir em nós, aleluia. Abacuque teria que entender, levou um tempo para ele entender, porque ele foi indagar a Deus, perguntar para Deus por que Deus permitiria aquele povo perverso, pecador, rebelde vindo sobre o seu povo. Ele é um patriota, ele é alguém preocupado com a sua pátria. As questões que Abacuque estava levantando e trazendo aos ouvidos de Deus eram questões transitórias. Um piscar de Deus, Deus poderia resolver. Só que Deus queria mudar o interior da nação. Deus não queria resolver um probleminha aqui, um probleminha ali. Deus queria mudar toda a nação. Tem coisas que Deus tem que mexer, nos levantar do lugar, mexer conosco, nos tirar da nossa zona de conforto, nos tirar do nosso lugarzinho tão gostoso, para a gente entender que tem muito mais a lei de Deus para nós. Deus tem muito mais. Aleluia. Você está aí na sua vidinha tão confortável, e Deus está dizendo: eu tenho muito mais para você. Ele cala aleluia. Tem muitas pessoas que pensam assim: esses crentes são doidos, 24 horas dentro da igreja, e tanto problema, tanto caos aí fora, e os crentes correm para a igreja. Aqui é o nosso quartel general, onde a gente vem, se reabastece, e Deus nos dá uma palavra nossa, uma palavra nova de orientação. Ele disse: você está cansado, Pedrão? Já jogou a rede a noite inteira? Já, Senhor, já estou cansado. Lança de novo para o lado direito. Senhor, eu estou cansado, mas lança, eu faço o que eu estou te mandando. E quando obedeceu a palavra, viu as maravilhas do Senhor, viu o milagre do Senhor, porque o Senhor sempre tem coisas novas para realizar, para mostrar para nós. O Senhor tem coisas novas para a sua igreja, aleluia. Uma vez eu estive no monte orando, eu falava, eu era muito jovem ainda, e eu falava ao Senhor: eu quero ver alguma coisa do Senhor, estou cansado de ir para a igreja e ver a mesma coisa. E eu vi um anjo, eu tinha acredito isso aí, mais loucura, mas eu vi. Eu vi um anjo que abriu as asas no meio daquele monte, daquele barro, daquela sujeira, daqueles matos, e falou para mim assim: eu preciso te quebrar para que você possa ver os meus milagres. E me jogou no chão, e daqui a pouco eu levantei de novo. Ele disse assim: vá para o chão, vá para o barro, porque você é barro. Eu preciso te mudar, te moldar, te burilar, para que você possa ver os meus milagres. E Deus disse assim para mim: não é só isso, aleluia, minha igreja tem que entender que eu tenho coisas sobrenaturais para fazer no meio dela, aleluia. Deus, aleluia, os homens estão mecanizando o Evangelho, e por isso que a glória de Deus está ficando lá fora, porque as pessoas querem mecanizar, sistematizar Deus, colocar Deus numa caixinha e dizer para Deus como ele deve trabalhar. Talvez essa era a visão de Abacuque, queria ensinar para Deus o que ele deveria fazer. E Deus não se molda à vontade de homem, Deus não se molda a nada. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele tiver que trabalhar na tua vida, aleluia, te tirar daquele mundinho que você vive tão tranquilamente, achando que é só aquilo para você, aleluia, te levar às alturas, aleluia, o seu plano espiritual para a tua vida, Ele vai fazer, Ele vai mudar totalmente a tua mente, a tua forma de enxergar as coisas, e vai mostrar para você: olha, agora é a hora de mudança, aleluia. Abacuque teve que ver, aleluia, e ouvir o que Deus queria fazer com a nação judaica. Para ele
foi difícil aceitar. O mundinho dele estava tão bonito, era difícil aceitar que Deus ia fazer aquilo. Mas sabe de uma coisa? Quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, da mão de Deus, do querer de Deus, sempre dá tudo certo. Deus sabe como trabalhar. Embora muitos tenham dificuldade de entender a forma de Deus trabalhar, você ainda não entendeu? Deus vai te mostrar que Ele quer algo maior com você. Deus quer algo maior com você, meu filho. Vamos colocar de pé, meus irmãos, Jesus. E o Espírito de Deus está aqui, irmãos. Glória. A glória do Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Como é o nome do irmão? Como está? Se você de camisa preta. Daniel. Com a permissão do pastor, amém? Vai falar por nós que Deus está vindo com uma cachoeira sobrenatural sobre a tua vida. Aleluia. Ezequiel estava assim, andando, caminhando. De repente, na visão metafórica lá que ele tem de Deus, Deus começa a mostrar para ele que Deus tinha algo profundo. E na visão, ele entrava no rio e começou a dar os seus arqueiros. Daqui a pouco ele foi entrando e esse rio começou a dar os lombos dele. E daqui a pouco ele foi se afundando por o rio dentro. E ele não conseguia mais andar. Ele foi obrigado a nadar. Deus está dizendo assim, irmão: estou trazendo coisas novas para o teu ministério, para a tua chamada. Aleluia, Deus, eu creio. Te envolverei uma glória que há muito o teu coração tem desejado. Galaraçúria, delegar, acabar, taraçúria, aleluia. E Deus diz assim para o irmão: aleluias, você vai se mover de uma forma em que muitas pessoas vão se assustar. Vai fluir hinos assim na sua cabeça, vai fluir letras na sua cabeça. E Deus está dizendo assim: é porque o meu Espírito vai estar fazendo isso dentro de você. Aleluia, abaixia, calabaçuia. Ele me guia, coria, calabaçuia. De madrugada, quando tu estiver deitado, tu chegarás a presenciar, aleluia, na teofania da minha presença, aleluia, um anjo falando ali, entregando para você, aleluia, aquilo que Deus haverá de começar a fazer sobre ti. Deus está dizendo assim: somente aguarde, porque eu vou mudar a tua história será marcada. Tu vai andar, aleluia, em muitos lugares. Tu vai, aleluia, voar, aleluia, como uma águia, aleluia, porque tu esperaste. E aquele que espera em mim, aleluia, não tem por que não ser renovado. Aleluia, Deus está dizendo assim que aleluia, está trazendo um renovo para a tua vida. Aleluia, Deus está trazendo um renovo. Aleluia, Deus vai tirar toda, aleluia, o bico velho. Aleluia, as plumagens velhas vão cair. Deus